Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Fisicando Fácil e hoje vamos à sequência, nossa playlist de mecânica dos fluidos, beleza? Você que está chegando agora aqui e não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Polo e eu gravo videoaulas aqui no YouTube frente à parte de física e mecânica dos fluidos, como é o vídeo de hoje, beleza galera? Então mais especificamente a gente está gravando hoje a aula de número 30, beleza? Lembrando que essa playlist de mecânica dos fluidos, você que está chegando agora, para você ter um entendimento melhor, ela tem aulas voltadas para a parte teórica e resolução de exercícios, tá legal? E também tem uma outra playlist no canal Fisicando Fácil, que é também de mecânica dos fluidos, mas a única diferença é que ela é somente com resolução de exercícios, aonde é uma playlist da resolução de exercícios do livro do professor Franco Brunetti, tá bom? Eu vou deixar o card aqui para você, é só você clicar nesse card que você já vai ser direcionado para lá, beleza? Bom, pessoal, então, o que é o nosso vídeo de hoje, né? A gente vai falar sobre a equação de Bernoulli para fluido real, legal? Lembrando, pessoal, que nas outras aulas passadas a gente já entrou, né, sobre equação de Bernoulli, equação da energia, tá legal? Então, só para você que está chegando agora, ou talvez gosta também de ter um conhecimento um pouco antes, até porque equação de Bernoulli é um tema muito importante da mecânica dos fluidos e é uma junção importante de vários temas que aborda a mecânica dos fluidos. Então eu vou dar uma recapitulada rápida aqui para você, tá? Bom, pessoal, então a equação da energia, a equação de Bernoulli, a gente pode então ter ela sem a presença de máquina e com a presença de máquinas, tá legal? Lembrando que basicamente a equação da energia ela é o estudo de um escoamento dentro de uma tubulação, tá? Aonde a gente também pode aplicar ela, por exemplo, em instalações de recalque, né, em instalações hidráulicas. A gente também vai ver isso mais para frente aqui no canal Fisicando Fácil, tá? Então, primeiramente, a equação de energia, a gente viu lá que toda a quantidade de energia que entra em uma tubulação tem que ser igual a conservação da energia que sai nesse segundo ponto dentro de uma tubulação, tá? E aí, além disso, a gente viu que também tem algumas hipóteses simplificadoras que a gente coloca em questão, tá? Até no outro quadro eu vou colocar essas hipóteses aqui, então eu vou falar mais detalhadamente referente a essas hipóteses e recapitular essas hipóteses, tá legal? E aí depois a gente, no segundo momento, a gente colocou que a presença de máquinas dentro dessa tubulação, dentro de um escoamento, aonde a gente precisa determinar qual é o tipo da máquina que está aí, lembrando que tem dois tipos de máquinas, que são as bombas e as turbinas, né, onde a bomba fornece energia ao fluido e a turbina retira a energia do fluido, tá? E lembrando que a gente precisa, com esse entendimento, levar em consideração que com a presença da máquina, né, a gente subentende que naquele primeiro momento que a gente tinha falado que a conservação da energia que entra num ponto e sai num outro era igual. Com isso, com a presença de máquinas, ela passa a ser diferente, né? A conservação de energia no ponto 1 e no ponto 2. Por quê? Porque a máquina ela vai fornecer e a turbina vai retirar. Então, logicamente, a somatória da conservação de energias em esses dois pontos não vão ser iguais, tá? E aí, matematicamente, a gente tem uma expressão que a gente coloca, aonde a gente fala que o H1 mais o HM é igual ao H2, tá? Lembrando que isso aqui é só uma recapitulação, tá, pessoal? Então, por isso que eu não estou escrevendo, só estou fazendo que a gente chegue até esse ponto aqui da aula, tá? Porque é um assunto muito importante. Bom, feito isso, a gente colocou, dentro daquelas hipóteses também, a gente não trabalhava com a questão de atritos, né, que podem ocorrer dentro dessa tubulação, tá? E outras características também que a gente vai ver mais para frente. E aí, a gente agora já começa a entrar no tema da nossa aula de hoje, tá? Por quê? Porque a gente fala aqui nesse quadro que a equação de Bernoulli para fluido real, então, ou seja, a gente estava trabalhando anteriormente, como eu falei agora, como fluido ideal.
agora a gente vai trabalhar com fluido real. Tá legal, pessoal? Então é uma outra etapa agora desse conjunto de aulas que tem sobre equação da energia, equação de Bernoulli. Tá legal? Bom, pessoal, então, primeiro a gente precisa entender o que é um fluido real, tá? O fluido real, pessoal, nada mais é do que um tipo de fluido que ele apresenta uma viscosidade, tá? Ou seja, ele é viscoso, tá? E aí há atrito entre entre as suas próprias camadas há um atrito nesse fluido, e nas paredes da tubulação também existe um atrito, né? Então, durante aquele escoamento, na presença das paredes da tubulação, por se tratar de um fluido real, a gente vai ter que levar agora em consideração essas questões de atrito. O que lá naquelas hipóteses simplificadoras, lá no começo que eu falei, no começo aqui desse vídeo, e vou colocar também para frisar mais no próximo quadro, a gente não levava em consideração isso, né? A gente não levava em consideração. Agora a gente vai considerar que tem atrito, tá? Por quê? Aí a gente já vai trazer um pouco mais no mundo real das práticas que acontecem no dia a dia mesmo, tá? Então a gente vai pegando essas hipóteses simplificadoras e vamos trabalhando com elas, conforme ao longo do nosso estudo, ao decorrer das aulas, tá? Então, a gente tem que levar agora em consideração a viscosidade e o atrito, tá legal? E quais são as consequências, pessoal, de ter um fluido real? Aí é uma outra informação importante que apresenta agora nesse momento aqui da aula. Por quê? Por eu ter um fluido real, o que vai me gerar isso no meu escoamento, né? Como eu falei, como eu tenho um atrito, né? E como tem um atrito, e a gente vai levar em consideração agora esse atrito, causa um aparecimento das perdas de carga ou perdas de energia, como muita gente também fala, tá? Durante esse processo aí de escoamento da tubulação, tá? E aí você agora, uma nomenclatura muito usual, e você vai ver agora daqui para diante nesse estudo, é que a perda de carga a gente chama de HP. Tá legal, pessoal? Então esse aqui é a perda de carga. Então você vai encontrar muito isso agora. E aí, essa vamos dizer assim, é uma das partes teóricas que tem sobre esse tema. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui você tirar um print da tela. Depois eu vou apagar aqui o quadro e vou agora já com desenhos, com ilustração, e mostrar aquelas hipóteses simplificadoras para você entender melhor, tá bom? E lá no final da aula, na última parte da aula, eu vou te dar um exemplo aplicando o que a gente vai ver no próximo quadro, tá bom? Então, pode tirar o print da tela. Bom, pessoal, então vou voltar para a nossa aula aqui, ó. Pessoal, então agora eu vou falar um pouco sobre, como eu falei, né, hipóteses simplificadoras, e aqui já mais na prática, para você entender a equação de Bernoulli para fluido real. Fechou? Bom, galera, seguinte, né? Hipóteses simplificadoras, isso você precisa gravar sempre muito bem aí na sua cabeça e ter um entendimento sobre ela. Mas eu vou passar de uma maneira mais rápida, porque isso já foi falado em outras aulas aqui no canal Fisicando Fácil, tá, pessoal? Regime permanente, então a gente considera o regime permanente. O fluido incompressível, lembrando que nós temos dois tipos de fluidos incompressíveis e os compressíveis, né? O próprio nome já diz, né? Incompressível é aquele que a gente não consegue comprimir, ou seja, mudar a questão de volume em relação a ele. Por exemplo, a gente pode considerar que o fluido incompressível, os líquidos, né? E os compressíveis, a gente pode colocar os gases de maneira geral, tá? As propriedades uniformes na seção, ou seja, então, todas as propriedades de um fluido dentro dessa seção em estudo, a gente vai considerar sempre uniforme, ela não se altera, tá? Sem a presença de trocas de calor, né? Ou seja, que a gente não vai considerar alguma questão de temperatura, questões tanto externa como interna, tá? Nesse quesito de parte de termodinâmica, né? De consideração de temperatura.
sem presenças de máquinas, né? Lembrando que, igual eu falei lá no começo do vídeo, pessoal, a gente tem essas hipóteses e a gente depois começa considerando todas essas hipóteses, e algumas delas aqui vão se manter ao longo do nosso estudo até o final, tá? Outras a gente vai pegar essas hipóteses e começar a trabalhar nelas e fazer o inverso do que está aqui, por exemplo, igual o nosso caso aqui, ó, sem a perda de carga. Então aqui a gente já está pegando essa hipótese e já está começando a trabalhar nela que tem a perda de carga, tá? Até porque na realidade, no mundo real, vamos dizer assim, existe perda de carga, então é importante a gente estudar e aplicar na teoria e na prática essa questão, tá? Como também essa outra aqui, sem presença de máquinas, é uma das hipóteses que a gente também trabalha para tirar essa tipo de hipótese e colocar com presença de máquina, porque acontece isso, tá? Por exemplo, a gente já viu aqui a equação de Bernoulli, a equação da energia, com presença de máquina, tá? Só que a gente viu no primeiro momento, antes desse vídeo, com máquina, mas sem perda de carga, tá? Então agora a gente vai ver só as questões sem a máquina, mas a gente vai ver com perda de carga, tá legal? Por que com perda de carga? Vamos ver se você está atento lá no começo da aula que eu falei. Por que tem perda de carga quando é um fluido real? Por conta do... Isso, por conta do atrito, por conta da viscosidade, porque é um fluido que apresenta uma viscosidade e gera atrito ou nas camadas do próprio fluido e também, né, no caso, nas paredes da tubulação. Tá legal? Bom, beleza. Feito isso, pessoal, eu fiz um esquema aqui de uma tubulação, né, simplificando uma tubulação, aonde a gente tem dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, tá? Aqui, no caso, pessoal, eu estou considerando que o sentido do escoamento é de 1 para 2, tá? Mas é importante você se atentar aqui em muitos exercícios, em provas, e na sua lista de exercícios aí que você está praticando, pode ser que ele não vai te dar o sentido do escoamento e você tem que determinar esse sentido do escoamento, tá? Mas fica calmo que no final, daqui a pouco eu já vou passar para você como que você faz isso, tá legal? Mas antes disso, pessoal, então, lá no começo, a gente tinha a ideia, como eu falei lá no começo da nossa aula, que o H1 seria igual ao H2, tá? A conservação da energia em toda a tubulação, né, é igual no ponto 1 e no ponto 2. Só que agora a gente tem a presença de perda de carga. Então eu não posso falar que o H1 é igual ao H2. Eu tenho que falar que o H1, pessoal, ele vai ser diferente do H2. Porque há uma perda... Aqui, pessoal, há uma perda de carga. Aqui, ó. Presente. Que é o nosso HP. Tá? Mas, aí, matematicamente, pessoal, a gente vai colocar uma fórmula fundamental, uma fórmula padrão, para relacionar isso. E qual é essa fórmula que eu quero que você grave isso e para ficar bem aí detalhado na sua cabeça? Vai ser da seguinte maneira, né? Ó, vai ser o H1 é igual ao H2 mais o HP. Então, essa fórmula é a fórmula fundamental para a equação de Bernoulli para fluido real, tá? Levando em consideração, pessoal, que isso aqui não temos máquina aqui, tá? Mais para frente, nas próximas aulas que eu vou gravar, a gente vai colocar aqui com presença de máquina, tá? Não é só isso não, tá, pessoal? Ainda tem mais coisa para a gente ver ainda sobre essa equação de Bernoulli, tá? Então, no primeiro momento, até agora, a gente vai falar que o H1 é igual ao H2 mais a perda de carga. Então, ou seja, fugiu daquilo que eu falei para você, que o H1 não é igual ao H2. O H1 ele vai ser o quê? O H2 mais a perda de carga dele. Que está nessa parte do trecho. Tá legal? Outras questões que a gente também vai ver mais para frente, que eu não vou entrar agora no mérito e não vou entrar nesse quesito. As perdas de carga, pessoal, você pode se perguntar, mas a perda de carga, né? Mas existem tipos de perda de carga, tá? Eu só vou te adiantar aqui que existe perda de carga distribuída e localizada,
Não vou entrar no mérito como que calcula, o que, que é isso, porque isso é assunto para a próxima aula. Eu não quero que você gaste a sua energia e o seu tempo com essa ideia até o momento. Outra coisa importante que eu falei, lembra do sentido do escoamento? Então, uma coisa que você precisa gravar muito, muito, coloca aí no post-it, coloca na sua geladeira, no seu quarto, algum lugar que você frequenta muito, que isso é importantíssimo você saber, tá? Como que você determina o sentido de um escoamento de uma tubulação? Sempre, pessoal, sempre, tá? Você vai ser do ponto de maior carga para o de menor carga. Tá legal? Então, ou seja, se num primeiro ponto for maior que o outro, o sentido é de 1 para 2. Ou se o 2 for maior que 1, é de 2 para 1. Tá legal? Fechou? Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, vou deixar aqui você tirar o print mais uma vez dessa tela, dessa lousa. Depois eu volto para finalizar a nossa aula. Um exemplo não muito difícil, um exemplo mais tranquilo, tá? Aplicando essa fórmula aqui para você entender bem na prática como que funciona, beleza? Então, podem tirar o print da tela que eu volto daqui a pouco. Bom, pessoal, volta aqui para a lousa, vamos fazer o nosso exemplo na nossa aula de hoje. Vamos lá, galera. Então a gente tem aqui uma espécie de um reservatório, tá? Aonde é alimentado aqui esse reservatório por um fluido real, tá? Onde ele apresenta uma viscosidade. E aí ele está saindo aqui por um orifício, né, desse reservatório, está saindo aqui com uma certa velocidade V2, né, de 17,3 metros por segundo. A gente colocou aqui o ponto 1 como seria no nível desse fluido, tá? Considerando que esse reservatório aqui é nível constante, ou seja, conforme a variação do tempo, a velocidade dele permanece uniforme, tá? Até porque a gente trabalha com propriedades uniformes dentro de um escoamento. E a cota aqui, né, a diferença de altura aqui que tem entre o ponto 1 e o ponto 2, no qual a gente, dentro do ponto 2, a gente precisa colocar um plano horizontal de referência, que é o nosso PHR, tá? É de 15 metros, tá? E aí ele pede para a gente calcular a nossa perda de carga, tá? Obviamente, pessoal, aqui a gente não precisa determinar o sentido do escoamento. Por quê? Porque se está saindo aqui, né, nesse reservatório aqui, está saindo esse fluido, logicamente a gente entende que aqui ele está saindo, né, por esse orifício e está entrando pelo ponto 1, tá? A gente não precisa determinar isso. Como calcula a perda de carga? Bom, pessoal, a gente então vai aplicar aquela fórmula padrão que tem da perda de carga, aonde a gente sabe que o H1 é igual ao H2, né? Mais a nossa perda de carga, tá legal? Então, isso a gente precisa ter em mente. Então, a gente sabe, pessoal, eu não vou entrar no mérito agora porque das somatórias dessas energias que tem dentro de cada ponto, tá? Eu só vou aqui passar, já vou passar de uma forma mais simplificando, tá? Então, a gente tem aqui as 3 tipos de energia presente nesse escoamento, tá? Então, abrindo aí a nossa fórmula, né? A gente sabe que nesses 3 pontos existe a somatória de 3 tipos de energia, tá? No caso aqui, de posição, de pressão e energia cinética, tá? Então, a gente vai ter que agora determinar isso aqui para que só fique o HP para a gente conseguir calcular ele, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. O Z1, qual que é a cota aqui do Z1? Bom, o Z1, ele vale 15 metros, né? Porque considerando do plano de referência até o ponto 1, a gente tem 15 metros. Então, a gente sabe que aqui é 15 metros. Mais a pressão no ponto 1. Bom, pessoal, qual que é a pressão que está atuando aqui? A nossa pressão, vamos ver se você está atento, pressão atmosférica.
Então aqui, ó, pessoal, a gente tem a nossa pressão atmosférica. E aí a pressão atmosférica, normalmente, nos exercícios e na prática a gente utiliza na escala efetiva, e a pressão atmosférica na escala efetiva vale 0, tá? Então eu vou considerar isso aqui como 0, tá legal? Então aqui é 0, mais... Qual que é a velocidade no ponto 1, pessoal? Bom, pessoal, a velocidade no ponto 1 vale 0. Por quê? Porque como ela é em regime permanente e esse reservatório está em nível constante, a variação da velocidade ela não muda de acordo com o tempo. Ela sempre é uniforme. Então a gente pode considerar como 0, tá? Então aqui, ó, mais uma vez a gente pode considerar como 0. É igual o nosso Z2. Qual que é o nosso Z2, pessoal? Bom, o Z2 ele não é 15, né? Como era o Z1. Ele é 0, porque o Z2 está no próprio plano de referência. Então ele está no marco 0, tá? Então aqui a gente vai colocar 0. Mais o nosso P2. Qual que é o nosso P2, pessoal? Qual que é a pressão que está atuando nesse ponto? Bom, a pressão que está atuando nesse ponto é a pressão atmosférica, porque ele está aberto aqui à atmosférica onde sai esse fluido. Então a pressão atmosférica, no mesmo caso da pressão 1, a gente considera como 0 na escala efetiva. Então a gente considera aqui. Mais a velocidade 2. Bom, pessoal, a velocidade 2, ela não foi dada para a gente, né? Então é 17,3 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes G. 2 vezes G, a gravidade é 10, né, pessoal? Então, 10 vezes 2 dá 20 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente poderia considerar 9,8, mas aqui, para facilitar os cálculos, a gente vai considerar como 20 metros por segundo ao quadrado, beleza? Mais a nossa perca de carga. Bom, agora ficou fácil, né? É só você fazer essa conta. Tem esse ponto aqui, só isolar o HP, a gente consegue calcular o HP, tá? Então, escrevendo, né? Então vai ficar aqui 15 metros é igual. Bom, pessoal, fazendo essas contas, né? A gente vai chegar então num valor de 14,9645, tá? Metros. Mais o HP. Então, o HP, né? Vai ficar 15 metros, né? Passa esse cara para cá. 15 menos 15,9645. Então, fazendo essas contas, a gente vai chegar num valor de 0,0355, beleza? Bom, pessoal, então, eu perdi carga pequena, né? Não é muita coisa, mas esse é o resultado. Mostra que, né, o H1 aqui, ele é maior que o H2, que prova que o sentido de escoamento é de 1 para 2, né? Que aqui está saindo e aqui está entrando água nesse reservatório, a entrando fluido nesse reservatório, obedecendo a essa equação fundamental aqui para a equação de Bernoulli para o fluido real, beleza? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, clique no sininho de notificação também, que isso é muito importante para você não perder os próximos vídeos, tá? Já vou te dar um spoiler aí, ó, que o próximo vídeo, a aula 31, vai ser somente com resolução de exercícios para você fixar mais aí, praticar mais comigo esses exercícios aqui sobre a equação de Bernoulli para fluido real, por enquanto sem a presença de máquina, tá, pessoal? Aí nas próximas aulas a gente vai colocar a máquina aí na jogada também, beleza? Bom, pessoal, e também, se você aí também gostou, né, deixa o seu like no vídeo que você me ajuda nesse projeto aqui no canal do YouTube e no meu trabalho, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até mais e valeu!